Oi pessoal, eu sou a Anne e nesse vídeo eu vou te passar dicas para você tirar boas notas nas provas da Uninter. E se por acaso você ainda não é matriculado na Uninter, eu vou te passar um código de desconto que você ganha R$ 50 de desconto se usar esse código aqui, tá bom? Eu também já fiz um vídeo falando como é estudar na Uninter, eu vou deixar o link na descrição. E eu também criei um outro vídeo falando dicas e como que eu me organizo para aprender mais o conteúdo que é passado. Também vou deixar o link para esse vídeo aqui na descrição. Sorteio com 2 ganhadores. O primeiro leva um Pix de R$ 1.000 e o segundo um vale compras de R$ 500 em qualquer loja online que a pessoa escolher. Mas lembrando que o valor do frete já tem que estar junto nesses R$ 500. Esse vai ser o sorteio de 100 mil inscritos aqui do canal. Para você participar é muito fácil, basta estar inscrito aqui no canal e comentar aí nos comentários 100. E quando o meu canal bater a meta de 100 mil inscritos, eu vou realizar o sorteio. Outra notícia boa, quando o meu canal bater a meta de 50 mil inscritos, vai ter um sorteio surpresa. Então, pessoal, o que eu faço para tirar boas notas nas provas? A primeira coisa é que na Uninter eles dão um bom prazo para você fazer essas provas. Como cada período tem 2 matérias, cada período não, enfim, de cada vez são 2 matérias. E essas 2 matérias, cada uma tem 2 provas, então são no total 4 provas. Uma prova escrita e uma prova objetiva, ok? Então, o que eu te aconselho? Eu te aconselho se você está começando, se você tem um pouco de dificuldade sobre a matéria ou sobre o assunto, eu te aconselho a fazer uma prova por dia, ok? Eu não sei como é a sua rotina, mas eu vou falar o que eu faço e você vê se inspira, ok? Porque, por exemplo, assim, quando é dia de prova para mim, eu estudo de manhã. Como assim estudo de manhã? Porque a matéria é grande, né? Estudar tudo de manhã não dá. Então, o que eu faço? Eu assisto uma videoaula completa, eu assisto. E, gente, eu aprendo muito rápido ouvindo e vendo, tá? Então, eu coloco essa aula acelerada. Mas se você não tem essa facilidade, você assiste a aula no tempo normal. Mas como eu tenho essa facilidade de ver e ouvir e aprender, então eu coloco essa aula acelerada. Mas lembrando, não é para você ficar assistindo as aulas acelerada, ok? Quando você estiver estudando. Por que não é para você fazer isso? Gente, o professor, ele fala muitas dicas. Ele solta dicas na aula. Dicas de tema de prova, dicas de atividade, de resposta de atividade, dicas de resposta da prova, tá? Então, da primeira vez que eu vou assistir essa aula em vídeo, eu assisto normal, ela no modo normal. Mas quando eu vou assistir pela segunda vez, que é para eu estudando para prova, aí eu assisto acelerado, ok? Porque eu já assisti aquela aula, então eu vou só reassistir ela. Isso me ajuda na minha prova, ok? Principalmente na minha prova inscrita. Eu te aconselho a assistir essa videoaula na prova escrita. Mas qual videoaula eu assisto? Porque tem 6. Eu geralmente assisto a primeira e assisto a última. Outra coisa que eu faço também, bater foto do exercício. Tem um exercício escrito com 5 questões que a gente tem que responder, né? Apesar de não ter nota, enfim, mas tem que responder certinho. Porque às vezes caem perguntas que estão nesse exercício na prova escrita, ok? Então é necessário que você saiba responder perfeitamente aquela pergunta ali. Então eu sempre bato foto da questão e da minha resposta que eu dei ali. E antes dessa prova escrita, eu estudo essas questões, ok? E com a prova objetiva é a mesma coisa. Cada matéria tem duas atividades objetivas. Cada uma dessas atividades tem 10 questões, assim como na prova. Na prova também vai ter 10 questões objetivas
Então eu sempre bato foto desses meus exercícios, dessas 20 perguntas que eles fazem no exercício. E antes da minha prova objetiva, eu estudo essas questões. Eu releio a questão, releio a resposta, mas é claro que é bom você se esforçar para acertar todas as respostas, porque assim você não erra na atividade e na prova, tá? Tenta acertar todas as atividades para você, no dia da prova, acertar o máximo possível das suas questões na prova, ok? Na objetiva. E também, em dia de prova objetiva, que eu tenho que fazer prova objetiva, eu olho o slide do professor, porque o slide do professor, basicamente, ele resume alguns pontos que me ajudam na prova, ok? Inclusive, no vídeo que eu fiz, onde que eu mostro como que eu me organizo para estudar, eu mostro também como que eu faço minhas anotações e como isso me ajuda a ser uma boa aluna. Então é legal você assistir esse vídeo para você ter uma noção de como se organizar da melhor forma possível. E também eu estudo essas minhas anotações tanto antes da prova objetiva quanto antes da prova escrita. Parece ser muita coisa porque realmente eu falei muita coisa, mas é claro que você adapta coisas que eu falei para a sua rotina ou para o seu estudo, ok? É porque eu tô falando aqui como que eu estudo e tal, e eu sei que é muita coisa, tá? Mas, é como eu disse pra vocês, vocês vão adaptando aí na sua rotina e tal. E também uma coisa muito legal, caso você seja novo na Uninter e você ainda não saiba, na prova escrita, eles vão te dar 5 opções para você responder 5, ok? Só que dessas 5 opções de questões que você tem para responder, você escolhe apenas 3 e 2 você elimina, não responde, ok? E aí, conforme o que você escreveu nessa prova escrita, eles dão a sua nota, ok? E agora na prova objetiva, você tem que responder as 10 questões que estão na prova. Porém, se você não sabe, aliás, eles te informam qual foi a sua nota nessa prova e te perguntam, você quer turbinar essa nota? Não é bem essa palavra que eles usam, mas estou te dando exemplo. O que seria esse turbinar a sua nota na prova objetiva? Seria você responder 2 questões. Eu, quando tiro uma nota muito baixa, que eu sei que aquela nota ali não me favorece nada, por exemplo, eu acertei apenas 6 questões, eu tinha que acertar as 10, né, para tirar 100%. Então, acertei 6 e tirei 60. Não é uma nota boa. Aí eu vou e respondo as duas últimas questões, que aí no caso ficam 12 questões. Mas é tranquilo, eu acho tranquilo responder as 12. Sobre essas 2 questões bônus que eles te dão, uma tem no exercício e a outra não tem no exercício. Isso eu já percebi, porque toda vez nas minhas provas objetivas eu respondo as 2 questões, mesmo que eu já tenha tirado uma nota boa. Eu respondo sempre as 2 questões, ok? Aí, uma coisa que eu percebi é isso, que sempre uma questão dessa tem no exercício e a outra não tem no exercício, dessas bônus, tá? Então fica a dica aí para você estudar suas questões do exercício. E qual é o tempo para você responder essas provas e tal? Então, é 1 hora para as duas, tanto para a objetiva quanto a prova escrita. É 1 hora que você tem para responder as duas, tá? 1 hora de cada, né, gente? Não é 1 hora para você responder as duas de uma vez, não, tá? É 1 hora para você fazer a prova escrita e 1 hora para você responder as 10 questões da prova objetiva. Mas lembrando que se você vai turbinar a sua nota, você precisa guardar tempo para ter tempo de responder essas 2 outras questões, tá bom? Mas não fica fazendo a sua prova apressado, ou lendo rápido e não prestando atenção. Presta atenção no que está falando na questão da sua prova para você responder perfeitamente, tá? E às vezes tem questões que eles colocam na prova objetiva que, cara, só muda uma palavra. Por causa de uma palavra você erra uma questão inteira. Que é aquela questão que são 3 afirmações e você tem que dizer se tá todas certas, se tem uma errada. Gente, pra falar a verdade pra vocês, eu odeio questão assim.
Porque, sério, se tiver uma das três afirmações com uma palavrinha errada, que aí muda todo o contexto e aí você erra toda a questão. Eu não sou fã dessas questões de jeito nenhum, mas fazer o que, né, gente? É o mundo que a gente tem que viver, então a gente tem que aprender a ser a nossa melhor versão nesse mundo. Então, sempre é bom prestar bastante atenção na sua prova objetiva e na sua prova inscrita. Uma dica que eu vou dar para vocês também é que teve uma vez que eu tive que fazer uma prova escrita que na questão estava assim. Tinha um termo lá da administração e dizendo assim, escreva o que você entendeu no livro que você leu sobre tal assunto. E, gente, eu não tinha lido o livro. Só que, caso isso aconteça com você, você não necessariamente tem que ter lido o livro, tá? Porque no livro, basicamente, está falam com palavras diferentes, mas o professor falou isso na aula em vídeo. Por exemplo, organograma. Não era esse o tema da questão, mas eu vou dar como exemplo. Por exemplo, organograma. Organograma é como a empresa, é a hierarquia que existe dentro da empresa. E essa hierarquia é trazida para o papel, vamos dizer assim, é chamada de organograma, que tem o chefe ou o líder, aí tem o funcionário e vai descendo. Aí esse organograma, ok? E aí você basicamente só precisa explicar isso. Não necessariamente você tem que ter lido o livro sobre o assunto. Você só tem que explicar o que é esse assunto principal. Então, basicamente foi isso que eu fiz. Eu expliquei o que era aquele assunto principal, mesmo sem eu ter lido o livro, e eu acertei aquela questão, porque estava certo o que eu falei. Inclusive, é legal também você dar tipo um exemplo, tá? Por exemplo, eu falei aqui do organograma, que é como no papel a empresa se divide em hierarquia, ok? Então, se eu desse um exemplo assim, o Joãozinho é chefe da Mariazinha. Quando a Mariazinha tenha alguma dúvida, enfim, pontual, que ela precise da ajuda de algum superior, ela procura o Joãozinho, já que é o superior dela, tá? Então, tenta dar um exemplo, tá? Essa é outra dica que eu dou para vocês. Na prova inscrita, tenta dar um exemplo sobre aquilo, que isso vai ajudar a aumentar a sua nota, ok? Se você puder dar um exemplo, dê um exemplo. Inclusive, teve questão que eu já peguei, que ele fala assim, desenhe sobre o tema tal. Aí você fica, desenhe? Como é que eu vou desenhar? Eu tenho que escrever. Só que basicamente você tem que dar um exemplo daquilo que foi falado, tá? Por exemplo, assim, o clima da empresa. Se tá lá na questão, desenhe como é um clima numa empresa tal. Então, basicamente, é muito simples. O clima da empresa que ele tá falando, né, tipo a temperatura da empresa. É como que as pessoas são normalmente, como que é o humor dessas pessoas normalmente. Aí você fala lá, tá dando um exemplo aqui. Na empresa normalmente pela manhã é muito calmo, todo mundo chega, dá bom dia, senta nos seus lugares, tal. Mas depois, lá pelas 10 horas, o pessoal se levanta, vai tomar um cafezinho. Esse negócio de tomar um cafezinho já entra na cultura da empresa, tá? Mas isso é um outro ponto. Aí a empresa começa a se agitar um pouco mais, o clima já vai mudando, já vai ficando mais agitado, à tarde já é um pouco mais turbulento, porque as pessoas estão mais ligadas, enfim. Aí então eu estou desenhando como que é um clima nessa empresa, tá? Ou senão você pode dar um outro exemplo mais simples. Por exemplo, alguém cometeu um erro em alguma parte de algum processo na empresa e isso pesou o clima, ficou desconfortável porque mexeu com todos os departamentos, isso afetou o clima da empresa e basicamente é isso, tá? Você só tem que dar um exemplo do que seria uma situação que envolve aquele tema em questão que eles pedem para você desenhar. Eu acho que falei tudo, gente. Então o vídeo foi esse, faz um comentário, se inscreve no canal, deixa o like, participa do sorteio,
Os links das minhas redes sociais estão todos aqui embaixo no box de informações, então já me segue por lá. Até o próximo vídeo, um big beijo!